Sabemos que existe um conflito cósmico no universo, mas como exatamente isso nos afeta? E como nós podemos nos posicionar de um dos dois lados? Vamos nos aprofundar nesse assunto no programa de hoje, Escola Bíblica, agora. Estamos começando mais um programa Escola Bíblica, é isso mesmo, concluindo nossa primeira semana dessa nova temporada, as profecias de Daniel. Olha, você já pediu seu guia, você já é um aluno da Escola Bíblica? Mais de 2 milhões de alunos, eu convido você. Vamos estudar a profecia e entender que Deus está no controle de todas as coisas. E um dia viveremos a eternidade. Isso faz sentido? Isso tem lógica para você? Eu convido você a estudar a palavra de Deus. Olha, nossa escola bíblica tem esse objetivo, ensinar a Bíblia. Por isso, peça seu guia, mande mensagem por nosso WhatsApp, acesse o nosso site ou ligue no horário comercial para 0 Operadora 12 21 27 31 21. Vamos juntos entender a palavra. Eu quero orar, nós vamos hoje continuar o capítulo 1, vamos ver se a gente consegue terminar o capítulo 1, que é a lição número 2 do nosso guia de estudos, só para você ter aqui, né, para a gente acompanhar, a lição número 2, 2 poderes em conflito, que a gente começou ontem a entender Babilônia e Jerusalém, que em realidade representam um conflito entre o bem e o mal, entre aqueles que fazem a vontade de Deus e aqueles que são perseguidos por fazerem a vontade do Senhor. Vamos orar para termos entendimento ao estudarmos a palavra? Pai do céu, obrigado, estamos juntos. Nos dê compreensão agora ao abrirmos Tua palavra nesse momento. Te agradecemos porque o Senhor inspirou autores bíblicos para nos darem o discernimento, nos darem o caminho e termos agora, pelo Espírito, discernimento para compreendermos. Que a gente entenda que a fidelidade daqueles jovens na Babilônia representa muito para cada um de nós que precisamos ser fiéis a Ti. Eu suplico em nome de Jesus. Amém. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 1. Nós vamos continuar lendo os versos do capítulo 1. Quero retomar os 2 versos que eu li ontem, que eu terminei ontem, que estão aqui, ó. Deixa eu voltar aqui, o verso 3 e o verso 4. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres. Jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Aqui, só para a gente entender didaticamente o significado, eles deveriam aprender a cultura, ou seja, absorver a filosofia de vida dos caldeus. E aqui a gente vai perceber que o Senhor disse para os cativos na Babilônia, eu citei ontem, que eles deveriam viver na Babilônia, terem a vida deles, terem sonhos, construírem casas. Eles deveriam viver na Babilônia, mas não deveriam absorver a cultura da Babilônia que viesse de encontro àquilo que eles acreditavam,
E quando a gente fala em absorver a cultura, é destruir padrões e princípios que Deus havia estipulado. Nem toda cultura, falando do mundo hoje, nem toda cultura é má, né? Não é? Mas existem aspectos culturais que podem vir de encontro às crenças e à nossa fé. Aquilo que a palavra diz, não sei no que você acredita, mas existem aspectos culturais que vêm de encontro, que destroem. E aqui o texto bíblico tem essa ideia, é absorver uma filosofia de vida diferente. E a gente vai ver isso. E eles deveriam aprender a língua dos caldeus. A gente tem 3 línguas aqui. O sumério, que era a língua religiosa, o babilônio, um dialeto nacional, e a gente tem o aramaico, que era a língua internacional. E eles deveriam agora passar por esse processo de mudança. Sequência, o verso 5. Determinou-lhes o rei, olha que interessante, a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Durante 3 anos, usando uma linguagem popular, né? Eles seriam introduzidos agora na Universidade da Babilônia, para absorverem a cultura da Babilônia, os hábitos da Babilônia, o estilo de vida da Babilônia, para tirar deles a referência que eles tinham daquilo que eles acreditavam. E esses hábitos, a cultura, estava relacionado às línguas, estava relacionado também à crença, porque a cultura era a filosofia, e estamos falando de uma região pagã, e nós temos em Israel a crença em um único Deus. Estamos falando dos alimentos, quando a gente vai para o texto bíblico, a gente vai ver isso. Agora, o hábito alimentar do povo de Deus também era diferente. Porque quando o Senhor olha para nós, o Senhor não difere nossa vida, nossos hábitos, do que a gente crê. Eu já citei isso em algum momento aqui. Nós ocidentais temos uma visão muito mais grega de dividir a vida, né? De separar. Agora, eu sou cristão porque eu vou à igreja, a uma comunidade, mas eu saio de lá e não sou mais cristão. Dentro da visão bíblica não existe separação de vida e de crença. E às vezes a gente tem a tendência, a gente tem tanta dificuldade disso, que o indivíduo, com medo de perder sua autenticidade cristã, ele se torna um eremita, se isola, ou ele se torna, às vezes, um chato, né? Uma pessoa inconveniente, que ele não vive. Então são extremos. Medo se isola e, às vezes, se torna um radical. E a gente vai perceber como age Daniel e os seus amigos. Uma lição bem interessante para a gente. Sequência. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, agora vai destacar os 3, né? Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E olha o que acontece nesse processo de mudança de quem eles eram, sua autenticidade, os 3 anos, hábitos alimentares, cultura. O chefe dos eunucos lhes propôs outros nomes, a saber, a Daniel, Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, de Abdinego. Então, vamos mudar o nome. Eles vão absorver a cultura, vão mudar os hábitos alimentares e vamos mudar o nome deles. Você sabe que dentro do texto bíblico, dentro da cultura bíblica, o nome está associado a quem era o indivíduo. E a gente vai ver, o pai colocava o nome com propósitos espirituais. E por isso, a estratégia da mudança do nome. Porque era mudar a razão pela qual ele existia. E isso também estava associado ao seu nome. Então, para a gente entender, Daniel significa Deus é o meu juiz, o nome original. Agora ele se chamaria Beltesazar, que Bel preserve a sua vida. Ou seja, um Deus é o Deus da Babilônia.
que preserve sua vida. Ananias, graça de Deus. Agora chamaria Sadraque, ordem de Acu, Deus sumério da lua. Então, vamos mudar. Misael, quem é como Deus? Mesaque, quem é como Acu, Deus sumério da lua. Azarias, o Senhor ajuda. Abdinego, servo de Nego, outro nome para Nabu, Deus da sabedoria na Babilônia. Então, a gente tem o que Deus desejou, o que os seus pais trouxeram, o que Deus desejou para eles, e agora nós temos o que a Babilônia queria fazer com eles. Deixa eu dizer para você, você pode achar que é um exagero, você pode achar que é uma visão um pouco radical, mas de alguma forma, eu e você está sendo proposto uma mudança de quem realmente a gente deve ser. Porque é o que Deus deseja com a sua palavra e a oposição, sabe? A oposição, o confronto. O Senhor deseja que o nosso caráter seja transformado à sua imagem e à sua semelhança. Resolveu então Daniel, firmemente, na sequência do verso 8, não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ele decidiu, Daniel e os seus amigos decidiram firmemente. Essa expressão não contaminar-se está relacionada a Levíticos, o capítulo 11, quando a gente tem uma descrição dos alimentos que poderia se comer e não se comer para o povo de Deus. Aquilo que era alimento e aquilo que não era alimento. E o verso 12 e 16 diz, experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber e lhes dava legumes. Originalmente, essa expressão é usada com a mesma referência do alimento lá na criação. A mesma referência que está em Gênesis. Deem legumes. A mesma palavra no original. Eles não estão se colocando num pedestal superior, até porque eles agem com humildade. Eles pedem para. Eles não estão se achando melhores. O que eles querem é preservar aquilo que Deus disse para eles que deveriam fazer. Você pode dizer, exagero. Não, porque eles sabiam que os hábitos alimentares afetaria a vida deles como um todo. Sabe por quê? Porque na visão bíblica eu sou um só. Corpo, mente e espírito. Não existe separação. Aquilo que eu vivo, aquilo que eu como, os exercícios, se eu durmo, se eu não durmo, aquilo que eu assisto, eu tenho falado algumas vezes aqui, afeta quem eu sou. E eles sabiam, por isso eles disseram, não, nós não vamos nos alimentar. E aí você pode dizer lá no texto, né? Em Levíticos 11, tem o alimento carne? Tem, mas eles não teriam condições ali de distinguir o que realmente poderia ou não poderia. Por isso eles vão ao original, aquilo que Deus coloca lá no Gênesis. Tá bom? Olha, é uma história que toca a gente, detalhes do texto que são impressionantes. A gente vai para o intervalo, a gente já volta para continuar. Estamos de volta, você está acompanhando o programa Escola Bíblica, estamos juntos mais uma vez, estudando a Bíblia. Eu quero continuar a análise do capítulo 1. A gente foi para o intervalo fazendo esta menção que Daniel e seus amigos
decidiram não se contaminar, uma referência a Levíticos capítulo 11 e ao texto de Gênesis capítulo 1, verso 29. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente. A mesma palavra para semente aqui é usada em Daniel 12 e 16, se referindo a legumes. É a mesma palavra. Então, eles desejam ter os hábitos alimentares daquilo que Deus propôs para eles. Sequência, o que eles queriam era comer o alimento que fosse apropriado. Era isso. Não estavam se vendo melhores do que os outros, nem superiores. Não era este o propósito, eles queriam fazer a vontade do Senhor. E aqui eu acho que vale a pena uma observação para a gente, um comentário para a gente, que ser um cristão, ter hábitos alimentares, significa não ser superior aos outros. Significa não olhar para as pessoas inferiorizando-as, achar que eu estou no estágio espiritual e condenar as pessoas. Não era esse o propósito, ao ponto deles serem extremamente agradáveis. De serem, sabe, Daniel, eu até postei nas minhas redes sociais, na semana passada, um texto que faz referência a isso. Daniel foi aquele amigo agradável que viveu na Babilônia, mas não negociou os seus princípios. Mas é aquele amigo. É isso que nós devemos ser e fazer, viver, mas sermos pessoas agradáveis diante daqueles que pensam diferente da gente, diante daqueles que não querem o que a gente quer. Nós devemos viver os princípios. Este é o nosso propósito. Sequência para a gente aprofundar. Capítulo 1, verso 9 e verso 14. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte dos chefes dos eunucos. Ele atendeu e os experimentou por 10 dias. Deus atuou. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Foi uma atuação de Deus na vida deles, diz o verso 15. Ora, a esses 4 jovens, Deus deu conhecimento e inteligência em toda cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e de todos os sonhos. O Senhor tinha um propósito. O Senhor tinha uma intenção para aqueles 4 jovens, dando conhecimento e inteligência. Mas para Daniel, o Senhor deu a inteligência de todas as visões e dos sonhos. Nós vamos ver isso na sequência. E o verso 19, então o rei falou com eles, entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso, passaram a assistir diante do rei. Eles se mantiveram fiéis, não olharam com superioridade, eles preservaram os princípios. E é isso que nós devemos fazer. No verso 20, em toda matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Dá para você entender o contexto, porque essa ênfase, o que o texto está dizendo, o que o autor bíblico está descrevendo é o seguinte: seja fiel que Deus vai cuidar de você. Nós vamos ver ao longo do livro, nós vamos ver perseguição a Daniel, perseguição aos amigos, mas nós vamos ver fidelidade. No conflito entre o bem e o mal, eu tenho que tomar uma decisão de que lado eu estou. E tomar uma decisão ao lado do Senhor não significa desprezar as pessoas que eu convivo. Dá para entender isso? Não significa desprezar.
Não significa, como eu mencionei, não significa que eu me sinto superior aos outros. Não. Não significa que eu estou salvo e eu olho e eles estão perdidos. Não. Significa ser fiel e testemunhar para que, de alguma forma, aqueles que estão me vendo sejam impressionados. Para a gente pensar nisso, vamos concluir. Verso 21, Daniel continuou então até o primeiro ano do rei Ciro. Em 539, nós vamos ver que os medo-persas liderados por Ciro tomam a Babilônia e Daniel vai viver no império de Nabucodonosor, na Babilônia, e vai agora viver no império medo-persa. Tamanha a sua fidelidade. E aqui para a gente fazer reflexões diante dessa história. Esse capítulo nos ensina que fé e existência estão ligadas. Crença e vida são uma coisa só. O que eu acredito é o que eu existo. O que eu creio é o que eu vivo. A gente não separa. Como eu mencionei, não existe agora eu sou fiel ao Senhor e agora eu me afasto. Agora eu não, nesse ambiente não. Não existe separação. Não existe separação entre a mente e o corpo. Não existe separação entre aquilo que eu como, aquilo que eu bebo, diante daquilo que eu acredito. Não. Eu tenho uma só vida. A dimensão espiritual está ligada às qualidades físicas e mentais. Vida e fé estão ligadas. Compromisso com o trabalho, o testemunho aonde você está. Eu não conheço o seu ambiente de trabalho. Eu não sei qual é, mas talvez eu estou falando para você que é a única pessoa que crê em Deus e tem princípios bíblicos no seu ambiente, na sua sala de aula. É possível que você seja desprezado, ridicularizado? É possível. Mas a gente permanece fiel, a gente faz a vontade do Senhor e sabe o que vai acontecer? O Senhor vai estar conosco. Agora lembra o que eu falei? A gente está vivendo aqui para sermos luz e para sermos bênção. Não para agirmos como as pessoas agem, não para oprimirmos, não. Não para desprezarmos, não para criticarmos, não. Nós estamos aqui para vivermos. A salvação viria para Israel. O Senhor prometeu, haveria libertação. Um dia eles sairiam do cativeiro e a salvação virá para quem é fiel. Um dia, definitivamente, haverá libertação. Haverá. O Senhor fez essa promessa e isso se cumpriu em Israel. E isso vai se cumprir na minha e na sua vida. E eu pergunto para você hoje, para você tem sido difícil ser fiel à palavra de Deus? Eu vou te dizer, às vezes é difícil ser fiel mesmo no ambiente religioso, sabe? Alguns podem dizer para você assim, não é mais assim, as coisas mudaram, isso se aplica só, né, a esta época. Não. E para você talvez seja difícil ser fiel, continuar firme. Mas eu quero orar agora para que o Senhor nos dê forças para quando nós passarmos nossas lutas e nossas dificuldades, quando a gente enfrentar opressões, que a gente permaneça firme, ligado à palavra. Que a gente confie que o Senhor trouxe libertação para Israel e o Senhor trará para cada um de nós. Você deseja isso? Vamos orar? Pai do céu, obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque em Ti nós encontramos conforto, força. Obrigado pela história de Daniel e dos seus amigos.
eles permaneceram fiéis e o Senhor cuidou deles. Nos ajude a permanecermos fiéis sempre. Eu clamo em nome de Jesus. Amém. Eu vou ficando por aqui, esse foi nosso último encontro dessa semana, mas eu volto na segunda-feira, às 8h30 da noite, aqui no programa Escola Bíblica. E olha, semana que vem nós vamos estudar o capítulo 2, um sonho do rei Nabucodonosor, que conta sobre a história, os grandes impérios, e que chega até hoje e vai até a volta de Jesus. Eu quero te convidar a vir junto comigo e entendermos juntos o capítulo 2 de Daniel. Um abraço, bom final de semana. Até mais.